Aviso: esta história contém temas de sexo e intimidade implícita, violência simbólica, racismo estrutural e escravidão. Recomenda-se discrição. Havia um cheiro que atravessava a casa grande como um convite raciocinado ao segredo, serragem de cedro. Entrava pelas frestas das portas, enchia as vestes da sinhá e parecia pousar nos móveis como uma testemunha paciente. Naquela tarde, Catarina voltou do galpão com os vestidos salpicados de pó fino e amarelo. O traço da madeira agarrava-se à bainha, ao colo, ao espaço entre o decote e a pele. Ela parou no patamar, a luz das últimas horas boiando pela janela, e por um momento permitiu-se a imagem que ninguém naquela casa ousaria nomear em voz alta: o corpo marcado pelo trabalho do outro e pelo próprio desejo. A serragem não era apenas pó. Era alfabetos pequenos escritos na pele, lembranças que não se varrem com panos úmidos. Era a coisa tangível que ligava a sinhá ao lenhador que vinha cortar madeira de lei para o barão. Era a prova menor e mais traiçoeira de uma transgressão que, se descoberta, poderia apagar a fachada com que a família sustentava seu mundo. Catarina sentiu o cheiro do cedro subir, como se a madeira tivesse feito da sua pele um arquivo. Fechou os olhos. Por trás de toda a etiqueta de seda e etiqueta social, havia um corpo que lembrava, que doía, que havia cedido. Era isso, cedera. E no galpão, atrás das tábuas empilhadas e das lâmpadas a óleo, a madeira tinham sido cúmplice e abrigo. Quando ergueu a saia com dedos trêmulos para limpar a serragem, encontrou uma lasca encravada no palmo. Guardou-a entre os dedos como quem conserva um documento perigoso. A casa grande rangia. O barão, deitado num sofá, sorvia o cachimbo como se a brasa fosse a única companhia fiel. O som do tabaco era uma espécie de respiração longa e lenta que sustentava a propriedade. As criadas evitavam cruzar com a sinhá naquele momento. O excesso de olhos poderia nascer em comentários que, uma vez lançados, teriam raízes profundas demais. Catarina caminhou pelo corredor com passos medidos, sabendo que precisava participar daquela ordem de aparências que mantinha o mundo em sua posição. Mas dentro, algo havia mudado para sempre. Havia um núcleo de madeira que transformara suas escolhas. Será que Catarina foi covarde ou sobrevivente? Se esta história toca você de alguma forma, deixe nos comentários o que imagina sobre suas decisões. A chegada de Bantu não fora anunciada por cartas nem por homens da cidade. Viera pela necessidade do barão. A madeira de lei encolhia nas serras, e foi preciso buscar braços que conhecessem o ritmo de cortar troncos e salvar as madeiras nobres da podridão. Bantu trazia consigo um nome curto e uma pele como se o sol e as nuvens tivessem sido martelados em traços firmes. Trazia as mãos calosas que conheciam o gume do machado. Ao entrar no pátio, trouxe também o cheirinho incisivo da madeira recém-cortada, uma fragrância que se irradiava em nuvens enquanto retiravam o cedro do carroção. Ela o viu pela primeira vez num vai-e-vem de sombras, quando Benedita chamou alguém para ajustar uma tábua mal encaixada. Bantu curvava-se sobre a peça como um homem que dialoga com objetos. Sentia a direção do fio, entendia a resistência, pressentia onde a madeira cederia. O movimento era tão natural quanto respirar. Havia nisso algo cruel para Catarina. O lenhador tocava com facilidade o que a casa grande tinha perdido a elegância de tocar. Ele era, ao mesmo tempo, ferramenta e liberdade. As primeiras trocas entre eles foram pequenas, coordenadas de trabalho, ordens encurtadas por Benedita, olhares que se encontravam enquanto o trabalho fazia a música. O galpão, com suas frestas de luz, transformou-se em teatro íntimo. A serragem forrava o chão como neve dura. A luz que vinha pelas ripas desenhava listras no rosto de Bantu. Catarina ficou fascinada pelo modo como suas mãos tomavam a madeira. As palmas, as unhas riscadas, o fato de que ele parecia ouvir a madeira mais do que falar com ela. Era um tipo de conversa que não exigia posição social, só habilidade. Com o tempo, os encontros deixaram de ser estritamente funcionais. Benedita, que tudo via e filtrava, comparava as expressões de Catarina a uma madeira nova. Ela brilha, sinhazinha, dizia com um sorriso que não era todo de cumplicidade.
Benedita era mais do que uma criada. Era um radar para emergências íntimas. Previa rotas de fuga, costurava mentiras suaves que mantinham a ordem, arrumava lenços para ocultar rastros. Ela foi a primeira a perceber as manchas de serragem que não eram consequentes do serviço. Manchas que surgiam nos cantos do vestido depois de encontros noturnos, marcas que ela limpava com paciência. O galpão cheirava a cedro, a resina ainda fresquinha, a enxofre do esforço. Ali, longe dos olhos do barão, Catarina e Banto encontraram uma espécie de linguagem sem palavras. Havia mãos que desenhavam mapas no dorso, linhas que não precisavam de nome, e havia risos baixos, raros, que rompiam o silêncio como o som de uma serra findando. Era nesses minutos que Catarina se permitia a ilusão mais perigosa. A ideia de que, naquele universo de madeira talhada e tábuas empilhadas, tudo poderia ser só dela. Mas o galpão não anulava o mundo que acendia fora dele. A relação entre uma senhora da casa e um lenhador carregava uma carga que não se dissolvia nos vapores do cedro. A assimetria era um muro invisível. Banto conhecia-a. Conhecia os limites do seu próprio corpo e do corpo dela. Sabia como a sociedade via o contato entre eles. Em seus olhos havia a clareza de quem vira no passado as marcas da propriedade humana. Mesmo em seus gestos mais ternos, havia um traço de desconfiança. Como se tentasse medir até que ponto a intimidade podia ser consentida, onde a lei do costume sempre favorecia o senhor. A consumação desse desejo não foi uma explosão cinematográfica. Aconteceu como um corte preciso na madeira, um movimento contido que cedeu. Havia o calor do trabalho, a respiração aumentada, o contato que deixou serragem na pele, como se cada dobra do corpo tivesse sido lavrada com lascas de cedro. Catarina sentiu medo e desejo em uma mesma onda. Banto, um respeito quase ritual que alternava entre a intensidade e a recusa de estar totalmente ali. Depois, enquanto os corpos procuravam uma ordem provisória, ficou a sensação de terem ambos tocado num ponto que não voltaria a ser igual. Era impossível descrever a cena sem lembrar da coerção das circunstâncias. A possibilidade do consentimento pleno estava comprometida pelo fato de que Catarina dependia do espaço que a propriedade e o casamento lhe davam. Banto dependia de trabalho e liberdade que ainda não eram suas. Mesmo quando os dois buscavam ternura, o contexto os lembrava com frequência do que estaria fora do alcance. Quando a pele arrefeceu, Catarina levou a mão ao vestido e encontrou entre os dedos fios de serragem colados ao suor. Guardou-os como se pudesse escondê-los do mundo. A notícia da gravidez atingiu sua superfície como uma nota grave. No começo, foi apenas um enjoo que se estendia entre manhã e tarde. Depois, um inchaço sutil, uma taça de ânimo que estourava com menor frequência. Era impossível confundir. O corpo dela se transformava à vista. Benedita percebeu primeiro com aquela perspicácia que é fruto de anos observando rotinas e diferenças. A expressão no rosto de Catarina, ao pensar no ventre, mexeu Benedita como se alguém tivesse tocado um sino. O pânico foi um animal de múltiplas cabeças. Havia a possibilidade, quase intolerável, de denúncia. Havia o risco de perder o que restava de uma imagem cuidadosamente construída. Havia o futuro da criança, que não podia ser um estigma. A sociedade naquela época tinha barrotes que prendiam não só os corpos, mas os destinos. Catarina sabia que, se a verdade saísse, a criança seria deslegitimada de antemão, condenada a uma vida sem documentação, sem herança, sem nome em papéis que valessem. Ela pensou nas soluções que o medo inventava. Desaparecer com a criança, entregá-la a alguém, fazer dela um segredo absoluto. Todas pareciam impossíveis. Havia ainda outra saída, perversa e calculada, que brilhava como metal polido em sua cabeça. Tornar aquele filho oficial, reconhecê-lo como herdeiro do barão. Era uma armadilha moral. Aceitar mentir para a praça inteira, assumir a sombra de uma paternidade falsa para proteger a criança de uma destinação pior. A estratégia exigia dela, como mulher da casa, um jogo de sedução reversa. Recuperar temporariamente a atenção do marido, forjar uma coerência pública. Era um plano que pedia frieza.
Catarina observou o barão com olhos de quem estava testando o terreno. Ele havia envelhecido cedo, mais por vícios do que por anos. A carapaça de autoridade parecia fina. Havia dias em que a bebida o amolecia, noites em que se agarrava a um passado de propriedade como a última defesa contra a ruína. Ela precisava reaprender a linguagem de sua casa, elogiar o que era dele, reconhecer pequenas concessões, sorrir de forma calculada. A sedução, nesse caso, servia mais como maquiagem do que como afeição. Houve um jantar protocolar em que Catarina calçou velha estratégia, retornou às conversas gentis, deixou o laço do chale cair de um ombro como se fosse um aceno à feminilidade, permitiu que o barão se sentisse novamente visto. Ela beirou a delicadeza calculada de uma atriz que sabe o texto e as pausas. O barão recebeu as atenções como quem bebe um remédio amargo, que mesmo assim alivia a dor da solidão. Entre o vinho e a lamparina, houve um momento em que ele segurou a mão dela e comentou, com voz afável e lenta, sobre como desejava ter filhos para deixar o nome seguro. Catarina sorriu e ouviu a frase como se fosse uma oferenda. Sabia que ele gostava de ser lembrado de sua posteridade. O registro do recém-nascido exigia aquela cena final de aparências. Quando agosto chegou e o ventre se abriu para dar lugar a um choro que parecia caber no mundo inteiro, Catarina tomou decisões que flutuavam entre o dever e a traição. Benedita ajudou com a limpeza das roupas da maternidade, raspando com mãos calejadas a serragem que insistia em permanecer. Agora, até nas fibras do recém-chegado, como se o aroma da madeira quisesse declarar algo que as palavras abafavam. O bebê nasceu com olhos escuros e lábios que lembravam um traço que Catarina, por mais que tentasse, continuava a ler com culpa. Havia no rosto dele a curva de um sorriso que lhe lembrava Banto, não a frieza do clã. Naquele instante, a decisão de registrar o menino como filho do barão foi um comportamento mecânico e calculado. Presenteou o marido com aquilo que ele desejava, um herdeiro. O barão, vaidoso, aceitou o papel com uma naturalidade que enxaçou a casa de alívio e hipocrisia. Assinaram papéis, pediram ao tabelião que reconhecesse a criança e no documento, entre traços e selos, o nome do barão apareceu como pai legítimo. Chamaram o menino de Augusto, nome custoso e formal, que arranjava ao arquivo do sangue uma entrada sem nó. Mas a mentira tem textura. Não era um papel que poderia apagar as pequenas verdades. O menino vinha ao mundo com um cheiro que lembrava madeira cortada. Benedita jura que sentiu no berço um resquício de resina, como se a verdade, quando nascia, trouxesse consigo sementes do que fora a sementeira do segredo. Catarina, segurando o bebê pelo primeiro olhar, encontrou traços do lenhador nas mãos minúsculas. Dedos firmes, pele morena que se contraía com fome, um formato de lábio que batia com o compasso das memórias. O coração dela bateu numa contradição impossível. Alívio por protegê-lo e culpa por ter roubado a paternidade verdadeira. Os primeiros meses da criança foram um cenário de reformas invisíveis. Catarina ensinou-se a tocar com menos vício no rosto do marido, a cuidar do menino com uma devoção que matizava o autopreservamento. Cada vez que Augusto dormia, ela sentava-se no galpão vazio e deixava as mãos passarem pela pilha de tábuas, procurando no cheiro uma prova de que tinha feito o certo. O silêncio que se seguia era pesado. Benedita costurava babetes, e ao olhar para a sinhá, impunha-se a sua compreensão ambivalente. Proteção, talvez. Cumplicidade, certamente. Havia ainda sinais que o mundo sempre atento trazia. Olhares de parentes distantes que buscavam semelhanças, murmurinhos discretos entre mulheres na varanda. A vaidade do barão exibindo o menino como quinhão assegurado. Nem tudo foi alívio. À noite, quando o vento atravessava as frestas do galpão e levantava poeira de serragem, como se erguendo fantasmas, Catarina sentia um formigamento no eixo das decisões. A madeira tinha um jeito próprio de reaparecer. Uma lasca no pé do berço, uma tábua mal pregada na almofada da poltrona, o som de uma ferramenta esquecida que lembrava. Era como se o segredo tivesse uma antena física,
aderindo sempre às superfícies. Banto continuou no sítio, trabalhando. Nem todas as tormentas têm rosto aberto e dramático. A persistência muda o contorno das coisas. Ele via o menino às vezes de longe, quando a necessidade do serviço o levava a ajeitar a porteira ou a aparar o que sobrava do terreno. Benedita, com sua infinita habilidade de gerenciar o impossível, fazia com que as visitas do trabalhador fossem necessárias e curtas. Havia nesses encontros um tipo de conversa prática, concertos, medições, pagamentos. Banto falava pouco sobre o que sentia. Seus olhos, porém, carregavam rastros de reconhecimento. Ele tocava a madeira, e talvez por isso sentia uma ligação tênue que palavras não poderiam cobrir. A casa grande prosseguia em sua rotina de aparências. O barão ria quando exigido. Os empregados cumpriam ordens com leis não escritas. Os jantares exibiam pratos e protocolos. Catarina, por fora, cumpria o papel de mãe e dama. Por dentro, guardava serragem nas dobras da alma. Em noites, a lembrança do galpão vinha como uma maré que alagava a prancha do chão, e ela sentia uma urgência de redenção que não tinha forma. O segredo vivia, respirava e persistia como uma nota que não se desfaz. Mas o tempo é terreno fértil para fissuras. As crianças crescem e carregam traços que aparentam revelações futuras. Augusto começou a ter encantamento por objetos de madeira muito cedo. Aos 2 anos, puxava pequenos pedaços de tábuas, batia neles e procurava imitar o som do martelo. Seus dedos surpreendiam pela destreza, guiando o movimento com uma naturalidade que fazia Benedita sorrir, às vezes com uma ponta de preocupação. Catarina via aquilo com um misto de orgulho e receio. Cada pequena inclinação para a carpintaria era uma nota que talvez aproximaria o menino de sua origem verdadeira. À medida que os laços da mentira se espessavam, Catarina tornou-se mestre em neutralizar indícios. Ela fazia pequenos gestos para reduzir a semelhança, colocava fitas nos cabelos do menino, arrumava laços azuis, incentivava brincadeiras que não envolvessem ferramentas. Mas a madeira tinha vontade própria. Uma tarde, quando Augusto, ainda bebê, brincava com uma colher de madeira que Benedita havia oferecido para distraí-lo, seu dedo encolheu-se sobre a superfície como se já soubesse o formato certo para segurar uma ferramenta. A deputação do gesto arrancou de Catarina um soluço mudo. Havia sempre, na garganta da sinhá, uma sopa de palavras que ela não pronunciava. Às vezes, quando observava o menino dormir, deixava quase escapar um pedido, de perdão talvez, de explicação, de um milagre que tornasse irrelevante a verdade. Mas sabia que os desejos soltos não mudavam papéis assinados. A sociedade se baseava em nomes e certidões. A cada documento, ela sentia como se tivesse depositado o destino do menino num cofre que poderia ser aberto apenas por violentas desacordadas. No entanto, por mais que tentasse domesticar a inquietação, havia sinais que cedo ou tarde exigiriam ardores maiores. A madeira insistente continuava a estar presente em gestos nímios. O barulho do machado no fundo da propriedade, o leve entalhe do berço que Benedita reconstruíra para que não rangesse, a mesa do salão que sustentava as refeições como um altar. E, entre tudo isso, a serragem permanecia como um lembrete físico, pequenas partículas de verdade que se enfiavam nos tecidos. Catarina começou a frequentar o galpão não apenas para buscar calmarias, mas também para escutar. Como as tábuas falavam, onde a madeira se abria, qual o tipo de marca que deixava. Havia uma espécie de ritual quase pueril em seu comportamento. Ela passava a mão nas porosidades, sentia a rugosidade de cada peça, procurava a lasca que uma vez havia guardado entre os dedos. A serragem voltava sempre, não era possível enxotá-la da alma com vassouras. Às vezes cogitava confessar tudo ao barão e observar o que aconteceria. A ideia durava um suspiro. Logo, a realidade do poder, do sangue, do nome, a retraía. As noites traziam, por vezes, devires onde Catarina se via conversando com Banto. Não em voz, mas em memória. Ele a lembrava de uma honestidade que a casa não permitia. Banto reagia com firmeza à própria condição. Não buscou jamais reivindicar nada que pudesse destruir o menino.
Talvez isso fosse o que mais a surpreendia. O lenhador, custoso e íntegro, não parecia demandar vingança. Havia em sua postura uma renúncia desconfortável, a do homem que sabia o preço da verdade e o evitava para não ferir ainda mais alguém que era fruto do mesmo corpo. Essa renúncia doeu nela como ferro aquecido. Os meses se arrastaram. A rotina se instalou como cobertura que versionava a mentira para torná-la quase plausível. Benedita, sempre atenta, passou a escrever pequenas notas que guardava no coração. Lembretes para limpar as marcas de serragem, mentiras para oferecer aos parentes quando viessem visitas, conselhos que, ao mesmo tempo, protegiam e aprisionavam. O barão, por sua parte, apreciava o menino como coisa própria. Falava de herança, de manter o nome, de melhorias na propriedade. Catarina assentia, medicando o próprio pavor com cuidados práticos. Certa noite, quando o vento trouxe um cheiro inconfundível de chuva, Catarina acordou com uma sensação estranha, uma lasca minúscula encravada na dobra do vestido e, ao mesmo tempo, um impulso forte de ir ao galpão. Levantou-se, tocou de leve o berço, sentiu o corpo do filho quente e pensou na madeira como testemunha inabalável. Ali estava o nó. Ela havia escolhido um caminho para proteger, mas a opção carregara consigo chagas. A decisão de registrar Augusto fora um ato de amor e de medo. Havia sido um convite ao futuro para voar num ninho de mentiras. E a serragem, sempre ela, não deixava que a memória se apagasse. Na manhã seguinte, saindo para o pátio, Catarina viu à distância Banto encostado num tronco, segurando o machado com modo profissional. Havia entre os dois um território não nomeado, uma linha que não era de confronto nem de paz, mas de reconhecimento. Quando ele ergueu os olhos, houve um segundo em que o mundo pareceu redimensionar-se. As tábuas ao redor, o cheiro do cedro, o som distante do martelo. Banto acenou com a cabeça num gesto pequeno, seco, como quem reconhece um destino que não precisa ser explicado. Catarina respondeu com um olhar que era tudo: gratidão, culpa, medo, pedido e aviso. A madeira tinha construído a ponte. Ninguém ali sabia ainda quem a atravessaria por último. O silêncio que se seguiu foi denso. A casa grande continuou a girar em sua órbita de regras e utensílios. A vida do menino, de aspecto tranquilo e alimentado por mimos, prosseguia. Mas havia um elemento novo e instável: a certeza de que a verdade, como madeira deixada ao tempo, não desaparece. A serragem presa entre as dobras lembrava que qualquer movimento poderia trazer à tona o pó que não se limpa. E no fundo do coração de Catarina, algo se movia como se uma lasca tivesse se soltado do interior, pronta a cair quando a menor pressão fosse aplicada. O tempo foi, por fim, quem afrouxou a trama e apresentou as frestas onde a verdade poderia infiltrar-se. Os anos amoldaram Augusto como a madeira que se trabalha. Curvas surgiam onde forças repetidas incidem, veios se marcavam, e um gosto pelo trabalho manual brotou, como se nascesse de um instinto. Aos 5 anos, já percebia o som do martelo como se fosse música. Aos 7, fazia pequenas caixas que Benedita invernizava com cuidado. As mãos do menino cresceram com a precisão calma de quem acerta medidas, de quem entende a resistência do grão. A casa grande manteve a rotina de sempre: jantares esquematizados, visitas que simulavam carinho, o barão que marcava a presença como um móvel antigo, móvel que range e impõe. O homem envelhecia, enrugava-se, tornava-se mais previsível nas suas excentricidades. Catarina envelhecia diferente. A pele acumulava pequenas sombras, o riso perdia a espontaneidade, a serragem continuava a aparecer em recantos imprevistos, entre as dobras de um chale, nos cantos dos lenços que guardava no bolso. Bastava uma corrente de vento para que o pó fino levantasse e lembrasse dela o seu segredo. Banto permanecia na memória de todos como um nome associado ao cheiro da madeira. Veio em ocasiões profissionais, concertos de cercas, corte de ripas para uma reforma, e ficava distante, controlado por Benedita, por ordens do capataz, por convenções silenciosas. Sempre que os caminhos se cruzavam, havia um breve reconhecimento entre ele e Augusto. Banto não fazia perguntas, não expressava excessos, mas seus olhos registravam tudo.
Havia uma dignidade no modo como alimentava a distância. Não exigia impossíveis, não buscava desfechos que pudessem arruinar ainda mais o menino que carregava seu sangue. Na vila, os rumores já não eram tão discretos quanto antes. Sussurros percorriam as varandas, sorrisos contidos podiam se transformar em pontas de crítica. Alguns parentes empurravam a suspeita para trás do prato, outros olhavam com outros olhos as semelhanças que, para muitos, não eram apenas coincidência. A hipótese de paternidade verdadeira pairava como um corte mal costurado, visível apenas para quem se detinha. Mas nada, por anos, veio dispor a mentira em termos que pudessem desmoronar a casa construída sobre papéis e títulos. Do lado de fora, o país também se movia. A palavra abolição começara a ganhar voz em rodas e na imprensa, como o vento que entra por fresta e remece o pó do assoalho. Cartas, panfletos, debates em mercados, a noção de liberdade que já fora tema de poucos, tornara-se assombro para muitos. Homens e mulheres que haviam vivido na margem começavam a encontrar alianças, a estruturar aquilo que, para alguns, ainda era sonho. Bantu, que ouvira e sentira essas mudanças, frequentava agora reuniões discretas, encontros que falavam de trabalho livre, de escolas de terras onde não cortariam mais pessoas como se fossem lenha. A manhã em que os passos de Bantu voltaram a estremecer o espaço da Casa Grande não foi anunciada por uma bandeira. Chegou com um rumor de vozes e tambores de madeira, cavalos, pancadas, gente que trazia a sensação de novos tempos. Vieram de longe homens e mulheres com papéis, com slogans sussurrados, com olhares que carregavam esperança. No centro desse grupo estava Bantu, mais magro talvez, mais marcado pelo esforço da caminhada, mas com a mesma postura firme. Não precisava pregar pronunciamentos para ser ouvido. Sua presença já soltava um eco. Benedita viu-os chegar primeiro e foi quem concentrou por instinto a organização da casa. Havia uma ansiedade física no gesto da velha, movimentos rápidos, mas contidos, como quem tenta colocar em ordem o que a realidade pode desarrumar. Catarina, que cuidava de um almoço, sentiu o coração acelerar com aquela aproximação imprevisível. A serragem que ficava colada ao avental parecia mais grossa naquele dia, como se as partículas se agrupassem para testemunhar o momento. A entrada do grupo na sala grande foi como uma onda que bate num paredão. Conversas se interromperam, talheres ficaram suspensos no ar. O barão interrompeu uma cantilena que àquela altura tinha pouco sentido. Bantu caminhou até o centro do salão com passos que não pediam licença. De perto, via-se o risco e a calma em seu rosto, como se chegasse para escrever no ar aquilo que a casa temia admitir. Vim pedir liberdade para aqueles que ainda não a têm e lugar para os que já buscam construir outro destino, disse uma voz que vinha de um dos abolicionistas. As palavras flutuaram pelo salão. O barão respondeu com um riso baixo, um sinal de desdém que a casa já conhecia. Houve um momento em que o silêncio e a representação social pareceram prestar contas ao que vinha de fora. Então Bantu falou, de modo direto, sem floreios, sem teatro. Vim por meu filho. A frase foi um tiro que atravessou os tecidos elegantes. A sala grande pareceu estreitar. Os olhos se voltaram para Catarina, e na respiração coletiva houve um chiado de surpresa e vergonha. Augusto, que brincava com uma pequena plaina em canto discreto, ergueu a cabeça ao ouvir o próprio nome. Não tinha ainda a escala emocional que o momento exigia, mas percebeu a mudança de ar. O barão se levantou com dificuldade e caminhou até Bantu. A casa, por um momento, forjetava suas regras e interesses. Sentidos e histórias foram esmagados naquele encontro de corpos. Bantu aproximou-se e falou sobre o menino com a clareza de quem não precisava convencer pela eloquência, mas apenas pela verdade. Augusto é meu filho, disse com a voz que parecia ter o timbre do machado batendo na tora lenta. Era uma afirmação que não aceitava recuos. Ela mesma já continha a promessa de dissensão. O barão reagiu como era de se esperar, com uma mistura de raiva, descrédito e um orgulho ferido. Chamou Bantu de insolente, de atrevido. A palavra propriedade, sempre tão eficaz na casa, foi invocada. O confronto ganhou corpo quando o barão,
Incapaz de tolerar a afronta, esticou a mão e golpeou Banto com a bengala, golpe que parecia simbolizar séculos de domínio. Banto, que conhecia a violência como algo que corria no ambiente, não recuou. Revidou num gesto que não foi uma ira cega, mas uma resposta necessária para defender-se e para, finalmente, reivindicar aquilo que a lei moral já lhe dava. A luta física foi curta, e a sala grande tornou-se palco de um embate que simbolizava muito mais do que tapas e empurrões. Um copo estilhaçou-se no chão. O barão, em seu descontrole, tropeçou nos degraus do seu orgulho e, espalhando palavras de ameaça, caiu de forma que sua cabeça bateu com força, e o velho corpo não suportou o impacto. Houve um instante de total silêncio, onde o som do relógio parecia cantar o fim de um mundo. O barão expirou ali, como se o próprio ofício de mandar tivesse se tornado ruim demais para seus pulmões. A queda do homem que representava a ordem antiga teve efeitos imediatos e profundos. Alguns presentes tentaram intervir com preces e gestos de ajuda. Outros, mais discretos, observaram com olhos dois. Benedita ficou pálida, uma mão no peito, outra segurando o avental. Catarina sentiu o chão mover-se sob seus pés. Havia no ar um misto de alívio e culpa, como se a morte abrisse uma estrada em que o preço era a perda de segurança que sustentara muitos, inclusive ela. Augusto, diante da cena, experimentou um choque que o deslocou do centro da casa. Tudo o que ele acreditara ser verdade, o nome que carregava, o pedestal em que o mundo o colocara, desmanchava-se numa hora. Sentiu-se traído de uma forma que excedia a raiva. Parecia que sua certidão e seu berço haviam sido fabricados sobre mentira. Sem entender ainda plenamente, correu para fora, para o quintal, para o galpão onde tantas vezes fizera pequenas caixas e onde o odor do cedro lhe trazia consolo. Fugiu da sala grande, das vozes que sussurravam, da notícia que fazia com que as paredes se tornassem acusadoras. A fuga de Augusto foi o choque imediato dos que mais amavam e protegiam a ilusão. Catarina observou-o partir com o estômago apertado, sabendo que aquela saída do menino marcaria um antes e depois. Banto, que tinha a firmeza de quem sabe o peso da responsabilidade, tentou alcançá-lo, mas percebeu que o filho precisava daquele rompimento para se forjar. O homem que havia vindo com vontade de reivindicar também sabia que não poderia impor afetos. O respeito pela liberdade que pregava o impunha a um gesto de afastamento. Deixou que o rapaz seguisse seu próprio caminho, mesmo que esse caminho passasse por afastamento e raiva. Depois do tumulto, a cidade se dividiu. Houve quem considerasse o barão vítima de um infortúnio, quem o lembrasse como figura de grandeza, e quem, em segredo ou em público, entoasse um alívio que soava quase como esperança. As autoridades foram chamadas. Relatos foram escritos. A língua pública tentou transformar o acontecimento em processo. Banto, porém, não buscou se refugiar numa vitimização. Ao contrário, dedicou-se a explicar e a organizar, a participar das conversas com os outros abolicionistas que já traçavam planos para ajudar aqueles que, como Augusto, precisavam de instrução e oportunidades. Os meses que se seguiram foram duros. A família do barão enfrentou humilhação social. Parte dos parentes revoltou-se, parte tentou apagar o escândalo com presentes e negociações. Catarina viu-se no olho do furacão, acusada por alguns, defendida por outros, e sobretudo entregue a si mesma. A vida na casa grande mudou, e a sensação de lar se fracturou. Ela que por tantos anos fizera malabarismos para proteger uma mentira, agora via o preço que a verdade cobrava, e sua própria culpa pesava como serra frágil sobre seu peito. Augusto não sumiu por completo. Partiu para a cidade, para o porto, para lugares onde as estradas não conservavam memórias fáceis. Teve amigos que o acolheram, homens que conheciam o trabalho com madeira e outros ofícios. Aprendeu a viver sem as estruturas do sobrenome. Aprendeu a sujar as mãos sem pedir permissão. Andou por estradas de trabalho, encontrou mestres que ensinaram a usar a plena e a enxertia do verniz. E aos poucos, o menino que fugira transformou seus sentimentos em ofício. Martelava, mediava,
consertava barcas, portas, cadeiras, coisas que o permitiam existir longe da casa grande, mas agora com um nome que começava a se tornar o seu. A notícia da morte do barão e do que se havia sucedido correu adiante. Com o movimento abolicionista vencendo etapas, com a política mudando, com leis alterando destinos, abriu-se uma possibilidade que parecia antes impossível. Nesse país que hesitava entre velhas tiranias e novos direitos, formou-se um espaço onde homens como Bantu poderiam, junto de seus filhos e de outros jovens, construir instituições. Bantu, que deixara a casa grande sem fanfarras, voltou a trilhar um caminho de construção, não de muros que aprisionam, mas de portas que se abrem. Anos depois, ao lado de Augusto, Bantu fundou uma escola que nasceu de pouco mais do que vontade e resiliência. Era uma construção simples, em madeira de lei reaproveitada, com janelas que deixavam passar o vento e mesas feitas por mãos que sabiam medir pelo tato. Essa escola, batizada em honra ao homem que a inspirara, Escola Bantu, não foi apenas um espaço para alfabetizar, foi uma oficina, um lugar onde se ensinava ofícios, onde crianças aprendiam a ler o mundo e a transformar troncos em possibilidades. As mesas rangiam. O cheiro de madeira impregnava o ar como promessa. Augusto tornou-se mestre de ofícios, professor e exemplo para meninos que, como ele, precisavam de uma alternativa ao destino decretado pela origem. Houve quem dissesse que a escola era paga por remorso, outros afirmaram que era ato de reparação. Bantu não se importava com as interpretações. Sabia que o que se fazia ali era urgente, dar ferramentas para que homens e mulheres pudessem escolher sua vida livremente, com trabalho digno. E Augusto, que crescera entre o sobressalto e a descoberta, encontrou nessa tarefa um modo de reescrever sua história. Sua relação com o pai biológico evoluiu, não sem dificuldades, não sem momentos de silêncio que cortavam como lâminas finas, mas com respeito. Construíram juntos livros de madeira e portas que conduziam crianças para o mundo. Catarina, por sua vez, viu-se reduzida a outras formas de vida. O impacto social do escândalo, combinado com a morte do marido e a chegada de novos tempos, levou-a a uma existência mais contida. Não foi expulsa de sua casa, como alguns imaginaram, mas a casa deixou de ser cenário de comodidades. Ela passou parte dos dias caminhando pelos corredores, visitando o galpão de vez em quando, não mais para esconder nada, mas para tocar a madeira de modo diferente, como quem busca catarses. A serragem continuava a grudar nas dobras de seus vestidos. Parecia para ela a marca de decisões irrevogáveis. Houve visitas, trocas esparsas. Às vezes cruzava com Benedita, que envelhecera com a mesma firmeza de sempre. As duas trocavam olhares que diziam mais do que palavras. Benedita era, nesse tempo, tanto um espelho de dureza quanto de compaixão. Quando Catarina assistia as crianças da escola passarem de um lado a outro, seu coração se apertava e afrouxava em movimentos contraditórios. Pesar pelo que perdera, admiração pelo que surgia. Em noites de chuva, sentava-se perto das janelas e deixava os dedos escorrerem pelos cantos de uma mesa, sentindo no entalhe o pulso da história. O epílogo da história não foi um perdão fácil nem uma absolvição pública. Foi antes uma constelação de pequenas reconciliações e sinais de uma transformação maior. Augusto tornou-se homem conhecido na região por sua habilidade e por seu desejo de ensinar. Bantu seguiu reconhecido como líder tranquilo, homem que pagava pela fala com trabalho e exemplo. Catarina envelheceu com a mesma ambivalência que a marcara desde o início. Era lembrada por alguns como figura trágica, por outros como mulher que tivera coragem de proteger um filho a todo custo. Não havia explicações que pudessem simplificar sua trajetória. Anos depois, numa manhã de outono, Catarina foi ao cemitério. A grama estava achatada, o ar fresco cheirava levemente a madeira molhada, lembrança dos galhos e das tábuas que compunham caixões, bancos e lápides. Ela levou consigo uma pequena lasca de cedro que guardara desde os dias de juventude. Uma relíquia que fora testemunha de encontros proibidos e conversas silenciosas. Ao chegar diante do túmulo do barão, a mulher deixou a lasca sobre a campa,
quase como oferenda ambígua. Não era pedido de perdão ou de justificativa. Era gesto privado de quem reconhece que a vida faz escolhas dolorosas e que as consequências se estendem além dos corpos. Catarina permaneceu alguns instantes ali, sentindo a serragem que ainda se prendia na pele, minúsculas partículas que a lembravam da impossibilidade de varrer por completo uma verdade. Pensou em Banto, no filho que crescera e escolhera um caminho de liberdade, em Benedita que cuidara de tudo, e em Augusto que agora formava outras vidas. Sentiu pela última vez em público a mistura de arrependimento e compaixão que a acompanhara como sombra. Ao se afastar, notou uma movimentação próxima. Crianças da escola Banto que vinham, como sempre, para um projeto de restauração de bancos do cemitério, trazendo ferramentas simples e uma energia alta. Entre elas, viu Augusto, já homem feito, que fazia com que a madeira cantasse em forma de cadeiras. Havia nele uma expressão que guardava tanto a dor quanto a generosidade. Ele ergueu os olhos ao perceber Catarina. O encontro foi breve, sem discursos grandiloquentes. Não precisaram de palavras longas. Um aceno, um olhar que dizia "estou bem e aprendi", e a certeza de que o passado, embora pesado, havia gerado algo que transcendia a cena de humilhação e morte de outrora. O cheiro de madeira pairava no ar como assinatura da história. Catarina não foi transformada por atos heróicos, nem por uma redenção simples. Seguiu adiante com a complexidade de quem viveu decisões impossíveis e recebeu, em troca, as consequências. A serragem que por décadas não saíra de suas roupas permaneceu como símbolo. A verdade tem textura, tem aroma, e não se esconde por completo. Às vezes, ao tocar as mãos, sentia ainda a resina das lembranças. Outras vezes, ao ouvir o martelo numa oficina próxima, era tomada por um alívio sutil. No final, o mistério da madeira que deixara assim a atônita revelou-se menos como segredo a ser guardado, e mais como matéria-prima de transformação. A mesma substância que servira de testemunha para a transgressão, serviu anos depois de fundamento para o ofício e a escola que libertaria outros. A serragem que teimara em ficar na pele encontrou um lugar novo nas mãos de meninos que aprenderam a fazer portas e janelas. A verdade, lançada ao ar por Banto no salão, nunca mais poderia ser encerrada com papéis. Se essa história mexeu com você, deixe nos comentários o que pensa sobre Catarina. Foi covarde, sobrevivente ou algo entre os dois? Inscreva-se para ouvir mais relatos ambientados no Brasil do passado, onde as trilhas entre poder, desejo e liberdade ainda deixam rastros de madeira pelo chão.